Então, vamos já agradecendo aqui a presença de todos e me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Zélia Franco e eu sou a filha do seu Antônio, da dona Zelina, que nasceu e cresceu na roça, né? Não tive muita... não sei se vocês tiveram, mas não tive muita liberdade quanto a questões de viver assim, mais leve, né? Sempre foi uma criação bem rígida, né? E meus pais, eu não digo, né, que eram aqueles pais amorosos, mas eram pais que traziam para a gente algo de respeito, né? E da forma que eles conseguiam, eles traziam a proteção e o cuidado necessário. Essa que vos fala, ela cresceu com um trauma de burra, né? Assim, aquela coisa de você não dá conta, você não é capaz de fazer, tá? Então, talvez nesse processo eu vinha buscando algo que me fizesse reafirmar, né? Esse reconhecimento de que, sim, eu sou capaz. Então, assim, isso tudo vem trazer mais força para mim, né? Tudo isso, toda essa questão só veio trazer mais força para mim. Só que a gente, enquanto pessoa, custa entender, né? E aí, o que me fez, que me trouxe essa consciência? A constelação. Eu sou consteladora, já formada há 7 anos. Eu sou professora de formação, tá? Há 25 anos eu sou professora. E em formação com outras terapias, mas principalmente com a constelação familiar. E o que eu vou falar para vocês em relação a essa formação? Eu fiz algumas formações em constelação, porém, eu sou do tipo, eu não sei se alguém aqui que gostaria de ter algo assim, o mais puro possível, né? Então, eu busquei a fonte, né? E a fonte da constelação é Bert Hellinger, aqui para nós, né? E eu já tinha feito curso de constelação, no entanto, eu quis pegar algo mais puro, mais da fonte, né? Então, eu fui fazer uma pós-graduação com a Escola Hellinger aqui no Brasil. E isso me trouxe uma outra visão da constelação. E o que eu vejo hoje, tá? Eu não sei se vocês percebem isso, mas existe uma mistura muito grande de constelação com várias outras questões aí. Porém, eu não sei se vocês já conhecem a constelação pura, ela realmente traz uma solução, né? A constelação pura, ela traz a solução. E quando a gente traz essa constelação original, a gente chama de constelação original Hellinger, né? Ela não traz outros pontos, que é o que eu vejo hoje em dia, muita questão, né? Eu já fiz formação em coach e essas coisas, mas a constelação, quando a gente é um constelador sério, a gente traz aquilo que realmente a constelação exige de nós, que nós sejamos neutros. Então, a gente não pode envolver outras questões dentro da constelação. Fora dela é outra história. E o que me levou para a constelação? Quem aí é mãe e pai? Quem que é mãe e pai aí? Então, justamente, por conta da minha filha, eu fui buscar a constelação. E acho que faz o quê? Uns 7 anos, né, do Carmo, que nós nos conhecemos. E aí, por que eu fiz isso? Mas antes, é claro, passei por perrengues. A gente não busca a constelação com
o intuito de alegre, com alegria. A gente busca a constelação no sofrimento mesmo. A gente busca a constelação na hora que a situação está bem difícil, né? Talvez a gente esteja lá no fundo do poço para buscar uma constelação. E foi isso que aconteceu comigo, né? Eu cheguei ao ponto de não querer, não ter mais, não achar mais saída, né? Minha filha apresentava questões mentais e eu não sabia mais o que fazer. Já era dopada de muita medicação e eu, enquanto mãe de a gente que tem um filho, vamos dizer assim, ditos normais, já é algo, né, bem estressante. Mas, se você tem um filho que tem alguma questão, a situação ainda é pior. E não é em saúde física, mas numa saúde mental, que a gente não tem acesso, que medicamento não dá jeito. Então, por conta dessa situação, eu fui buscar a constelação, porque eu precisava estar bem para poder cuidar. E foi isso que eu fiz. E assim, sinceramente, depois daquela constelação, eu não precisaria mais constelar na minha vida. Porque aquilo foi certeiro, pontual. E uma única vez, a solução veio. Mas eu, enquanto, né, aquilo me encantou de uma forma que eu falei, nossa, é isso, eu preciso mais disso. Só que, a princípio, eu queria mais disso para mim, né? Eu queria mais disso para minha vida. E aí eu comecei a participar de várias constelações, e aí eu fui para uma formação, depois eu fui para outra formação. E a constelação, ela nos puxa. Quem já participou de constelação, ela nos leva cada vez mais querer mais, mas não para talvez solucionar questões, mas porque ela abre um campo de expansão de consciência. Então, você acaba aqui tendo mais desejo de estar sabendo mais, de estudar mais, e foi isso que eu fui fazer. Então, eu fiquei esse tempo todo, né, estudando, porém, isso estava me enchendo. Eu não sei se vocês sabem o que é obesidade mental, mas era isso que estava acontecendo comigo. Estava numa obesidade mental, com várias questões, que eu poderia ajudar várias pessoas, mas, no entanto, eu estava deixando só para mim. E no momento que eu abri isso para poder oferecer para as pessoas, aí virou um boom. A questão muitas pessoas na mesma situação que eu me procuravam. Então, o que eu tive disso? O que eu tive de, vamos dizer assim, de resultado com a constelação? Nada muito, né? Nada muito grande, mas a minha filha foi curada, tá? Com questões mentais seríssimas e diagnosticada. Eu me curei de depressão depois de 20 anos. E várias outras situações foram, né, questões do trabalho, questões de conflitos familiares mesmo. Então, a constelação me abriu várias portas, várias. Além da consciência, né? Isso não tem preço. O que a constelação traz de abertura de consciência não tem preço. Bom, mas voltando aqui a falar sobre a questão da minha formação, como muitas pessoas em relação à saúde mental, e por conta de eu ter essa busca pela saúde mental, eu me especializei enquanto saúde sistêmica. Dentro da constelação, existem algumas ramificações. E a gente pode, né,
se especializar na área. Eu fui fazer um outro curso para especializar na área da saúde. E dentro da área da saúde, a gente trabalha, né, para quem conhece a medicina germânica, né, a biodecodificação, porque daí a gente trabalha questões de traumas profundos em relação a doenças. Mas aqui eu quero trazer para vocês o quê? O que causa todos esses conflitos. E são coisas, assim, que vocês podem achar que talvez seja algo que não tenha muito, vocês não deem muito valor a isso, mas são as traumatizações infantis que trazem toda essa situação aqui de sofrimento, seja na questão da depressão, seja na questão da ansiedade. Ultimamente, eu tenho atendido muitas, mas muitas pessoas que trazem a depressão como sintoma, porém, a raiz do problema, muitas vezes, foi um trauma vivido com o pai, um trauma vivido com a mãe. Então, na verdade, a depressão, a ansiedade, a questão da saúde mental, a questão dos conflitos no relacionamento, isso tudo só tem uma única origem. E são nas traumatizações infantis. E eu vou explicar melhor para vocês como que acontecem essas traumatizações. Antes disso, eu vou pedir para vocês, novamente, se quiserem compartilhar, fique à vontade, tá? É aberto, é para quem quiser participar. Bom, eu quero deixar claro para vocês que aqui eu não preciso abrir uma constelação para entender a dor de cada um de vocês. Basta que eu ouça e eu automaticamente já tenho a raiz do problema. É claro que são questões profundas que eu estudei, né, para identificar a raiz e a causa. Mas eu não preciso abrir uma constelação para entender a dor de cada um. Basta que vocês me falem o que está acontecendo e eu faço eu chamo de análise sistêmica, tá? Onde eu consigo identificar perfeitamente o que está acontecendo com cada um. Então, mas aqui o que eu fiz? Aqui, quando a gente entra num grupo, a gente abre um campo, né? A gente abre um campo de energia. Então, o que eu quero confirmar aqui com vocês é que vocês estejam aqui comprometidos com isso. Comprometidos com o nosso trabalho aqui, com tudo que a gente vai fazer. Tá? Quando pede assim, uma questão. Existe uma frase que eu falo sempre, e que essa frase mudou tudo na minha vida. Eu ouvi essa frase há muitos anos atrás, mas eu não tinha trazido ela para a minha vida, mas hoje eu trago ela para a minha vida e gostaria que vocês também levassem ela para a vida de vocês. E essa frase é assim: eu tenho tudo que eu preciso para conquistar aquilo que eu desejo. Eu tenho tudo aquilo que eu preciso para conquistar aquilo que eu desejo. Nós temos todas essas dores. As dores são comuns. Nós passamos por isso, são traumas que não precisam virar traumatizações, né? As dores, elas são algo que a gente pode lidar com elas para que elas não virem uma traumatização. Porém, elas iniciam numa fase da nossa vida que nós não temos esse escudo de consciência para poder evitá-las. As traumatizações, elas iniciam a partir do momento da nossa concepção.
desde a nossa gestação, nós sofremos traumatizações para poder sobreviver. E essas traumatizações, esses traumas podem virar traumatizações. Não é toda pessoa que passou por um trauma na gestação que vai ter a mesma questão de pessoas que passaram pelo mesmo trauma. Por que isso? Porque depende da percepção que cada um tem daquilo que passou. Eu explico. O bebê, muitas vezes, está lá na barriga da mamãe e a mãe está com N situações de saúde, N situações no ambiente, pessoas tóxicas, né, à sua volta. Porém, esse bebê teria tudo para nascer uma criança com várias traumatizações. Mas ela não nasce. Por quê? E é claro, a gente só vai saber disso quando essa criança entra na fase adulta, tá? Enquanto criança, adolescente, muitas vezes a gente não percebe nada. Mas lá na fase adulta, essa criança vai perceber essa traumatização. Por exemplo, a rejeição. A rejeição é um trauma que nós sofremos dentro da barriga da mãe. Esse trauma, ele é causado pela percepção que a criança tem do meio. Porém, nem sempre essa percepção é real. Tá? E aí, o que acontece? Essa criança pode ter essa traumatização e essa traumatização, ela se torna, esse trauma se torna uma traumatização. Porque a criança não conseguiu mudar essa percepção. E essa criança vem com esse trauma da rejeição. E o que acontece quando ela é adulta? Vamos lá comprar. Só um minutinho, pessoal. Só... Tá um pouquinho alto o barulho aqui. Bom, então, o que acontece? Com essa... durante a gestação, a criança sofre traumatizações, a mãe querendo ou não. É natural, tá? O que acontece com a criança? Ela pode ou não ter essa percepção de que ela sofre essa traumatização e fica no inconsciente dela. Isso não vem para o consciente, fica no inconsciente. Ok. A criança, nesse período, ela está trazendo toda a carga genética dos pais e toda a carga genética dos avós e dos bisavós e das pessoas que vieram antes. Nós temos uma ligação com 8 gerações anteriores. E essas gerações, elas são transmitidas a nós através do DNA. Não tem nada espiritual, não é? Muita gente, né, tem essa ideia de que antepassados tem a ver com espíritos, e não é nada disso, tá? Nós somos transgeracionais, ou seja, dentro da nossa geração, nós temos em nós toda a carga genética dos nossos antepassados, de 8 gerações, isso cientificamente comprovado, tá? Só que a gente acredita que de muito antes a gente tem, isso é o que a ciência consegue comprovar, 8 gerações. E essa transmissão, não só genética, ela vem com transmissão emocional, com questões emocionais, questões de saúde, tá? E também repetições em relação a emoções. Então, a constelação, ela consegue alcançar essas outras gerações. Quando essa criança, no ventre, ela já vem com toda essa carga genética, tá? E ela não tem filtro para isso. Então, as traumatizações, os traumas vão acontecer,
e as traumatizações também. Nessa gestação, o adulto, criança, que não teve isso ressignificado, que não conseguiu ter isso como percepção clara, o que acontece? Essa pessoa, muitas vezes, ela não consegue trabalhar num lugar onde tem muitas pessoas. Essa pessoa, geralmente, ela quer ficar num lugar sozinha. Ela é de poucos amigos, é uma pessoa isolada, tem uma tendência maior a ser comparada com uma pessoa que tem algum problema. Mas, na verdade, essa pessoa ela sofreu o trauma da rejeição. Porém, o que vai acontecer? Ela vai evitar pessoas. Por quê? Para que ela não sofra novamente o trauma. E o que acontece com esse trauma lá no inconsciente? Ele vem como uma pequena ferida. Para uma criança, é uma grande ferida. E eu falo que é como se fosse um buraco negro, tá? Que quando essa pessoa, essa criança, ela vai crescendo, se tornando adulta e adolescente, ela puxa para si mais daquilo que ela viveu. Então, se ela teve traumas, a percepção de traumas durante a gestação, ela vai passar a ter traumas de rejeição durante a vida. E traumas doídos, profundos, porque é uma ferida grande. O buraco negro, ele traz mais daquilo. E por mais que a pessoa se esforce, às vezes, na roda de amigos, no trabalho, na família, ela não consegue se aceitar. Por quê? Porque ela sofreu um trauma de rejeição. E isso não foi ressignificado. Então, isso aqui afeta na questão da saúde, dos relacionamentos e também na profissão. Outra questão, o abandono. Uma das feridas emocionais, o abandono. Esse abandono, ele é percebido pela criança numa fase que o Bert chama que a criança ela tem um vínculo muito grande com a mãe, porque é a primeira relação que a criança tem com o mundo, com a mãe. E quando essa criança perde isso, ou seja, ela se sente abandonada, justamente no período que é do nascimento até mais ou menos aos 3 anos de idade, essa criança, se passa por um trauma de abandono, principalmente pela mãe, essa criança, ela pode ter a percepção de que ela vai ser abandonada sempre. E aí o que acontece? Esse grande buraco é aberto do trauma, que vira uma traumatização, porque não é ressignificado, né? A criança, muitas vezes, ela se revolta contra a mãe, já pequena. A criança não é capaz de dar um abraço mais na mãe. A criança se rebela na escola. A criança, ela se rebela contra qualquer outra pessoa. Por quê? Porque ela não absorveu esse amor na fase que era para absorver. Devido à percepção do abandono, o que ela fez? Ela evitou e colocou um bloqueio onde a mãe deveria trazer vamos dizer, essa segurança, né? Que ela acredita que teria. Então, essa criança passa a ter esse bloqueio por conta desse abandono. E aqui, gente, eu quero deixar bem claro para vocês, mamães, não se sintam culpados por isso. Porque quando a gente sabe disso, a primeira coisa que a gente faz é se sentir culpado. Enquanto mãe, eu sei o quanto é difícil. Mas, o que acontece? Isso pode ser resolvido. Não precisa. A criança passou pelo trauma? Ok. Vamos ressignificar isso. A mãe ficou doente? Precisou se ausentar nesse período? Ok. A criança foi traumatizada.
muitas vezes, ela não teve a percepção, mas quando lá, na fase adulta, ela vai afastar os relacionamentos. Ou ela vai ter uma dependência emocional tão grande desses relacionamentos, que vai ser algo do tipo assim, eu não tive com a minha mamãe, eu busco em outro lugar. Então, essa é a origem dessa, vamos dizer que, dependência emocional das pessoas. E eu, como atendo várias jovens, tá? E eu tenho percebido muito isso nessas jovens. É o que mais elas reclamam. Então, acabam por encontrar relacionamentos abusivos, encontrar pessoas que querem ter só tirar proveito delas, mas não querem nada sério. Por quê? Por conta justamente desse trauma, do abandono, da ferida. A pessoa não consegue parar no trabalho. Ela acha que, de repente, não dá conta de fazer aquilo. Muitas vezes, essa pessoa ela não dá conta de ser aceita. Por quê? Ela vai acionar o trauma do abandono. Se ela viveu esse trauma, ela viveu, claro. Se ela ficou traumatizada com essa ferida, ela vai acabar trazendo isso para a vida adulta, para o trabalho. Ela vai trazer para os relacionamentos. Ou ela vai ser uma pessoa dependente total, emocional, de pessoas, de situações, até mesmo de trabalho. Tem gente que é dependente emocionalmente. Por quê? Porque faltou algo. Faltou algo lá nessa infância. E então, ela busca tapar esse buraco que foi causado lá, com outras situações. E não busca resolver ela não se percebe como uma pessoa dependente emocional. Ela acaba tentando resolver tudo isso do jeito que ela acha que só com fulano eu vou ser feliz. Ah, não, quando eu conquistar aquele trabalho que eu vou ter felicidade. Ah, não, quando eu tiver saúde que eu vou ser feliz. Então, ela vive sempre tentando tapar uma ausência. Porque faltou algo. E isso é esse algo que faltou lá na infância. Então, as feridas são causadas nesse tempo. Outra, eu não sei se vocês conhecem, né, ou se já passaram por alguma questão de depressão, né? Mas a depressão, geralmente ela não é da pessoa. A ansiedade, ela também não é da pessoa. Então, nós, enquanto mães, nós temos essa ligação maior, esse vínculo maior com os filhos. E o menino, ele tende a ficar na nossa esfera, querer ficar na nossa esfera há muito tempo. E os filhos acabam adoecendo pelos pais. Justamente por conta de tentar, muitas vezes, sanar aquela ausência que a criança sentiu. De alguma forma, compensar ou fazer algo para essa mãe, para esse pai, para que eles não o abandonem. Então, a tendência da criança é tentar suprir essas necessidades. E ela não só tenta suprir as necessidades dos pais, né? Ela tenta sanar a dor. Então, muitas vezes, e na maioria das vezes, o que eu atendo e o que eu tenho observado em relação a isso é que sim, as crianças não ficam doentes, elas ficam amorosamente, né, olhando para esses pais
ou para as pessoas que elas amam. De alguma forma, elas querem sanar alguma situação. E essas feridas, elas são justamente uma forma de fazer com que a criança se fortaleça. Porém, na maioria das vezes, nós, adultos, não sabemos lidar com tudo isso, porque nós não fomos habilitados para isso. Então, para que a gente saiba lidar com isso, a gente vai ter que trabalhar em nós essas dores, esses traumas, para que essas situações não venham a se repetir na nossa vida e a gente pare de atrair, né? Para quem aqui acredita na lei da atração, é bem essa questão. Nós atraímos aquilo que nós não queremos, mas o inconsciente, ele atrai aquilo que mais faz sentido para você. Ele vai atrair mais do mesmo. Então, se você teve uma questão de abandono, uma questão de rejeição, mais do mesmo, isso vai acabar trazendo mais disso para você. A ferida da humilhação. Geralmente na escola, né? A gente, nos bullings da vida, a gente passa muito por isso. Às vezes, ali no grupinho, chega um e começa a zoar, um adolescente começa a zoar com outro, né? E isso, aquele adolescente, ele pode levar aquilo numa boa. Porém, se ele teve lá na sua infância algum trauma que fez com que ele percebesse que ele estava sendo humilhado, esse adolescente, ele pode agir de uma forma agressiva. Ele pode fazer coisas que talvez, normalmente, se fala assim, nossa, mas só porque eu falei isso com você, você se irritou? Isso acontece por quê? Porque nós acessamos a dor de uma pessoa. E quando a gente acessa essa dor, aquilo é muito grande. E a pessoa muitas vezes não dá conta de lidar com isso, o que ela faz? Ela parte para a agressão, ela parte para a violência. Então, não é que o bullying não seja algo perverso, né? O que eu estou dizendo é que vocês, né, as pessoas que têm a minha idade aqui entendem que a gente sofria bullying na escola e era tudo tranquilo. A gente, eu, por exemplo, levava numa boa, né? Assim, eu nunca tive problema com isso. Mas de uns tempos para cá, cada vez mais isso está sendo muito mais visado. Por quê? Porque as crianças estão cada vez mais traumatizadas em relação às dores, às feridas emocionais. Então, elas não têm base emocional para lidar com o bullying. Então, parte-se para a violência. Então, uma criança que ela se sentiu, ela teve a percepção da humilhação, ela vai partir para a violência. Quando ela sentir que alguém traz para ela aquela dor. Então, entendam, a dor nossa, o trauma nosso pode ser um ou mais, tá? Porque os traumas são, geralmente são 5 traumas, tá? São 5 traumas, todos nós passamos por eles, porém, alguns levam isso a muito mais de forma violenta. Por quê? Porque foi muito difícil. E essa dor, o inconsciente, ele não sabe o que foi ontem, o que é hoje ou o que será amanhã. Para ele, é tudo no agora. O trauma que a criança sofreu lá na infância, e se alguém adulto sentir essa dor, é como se ela estivesse vivendo a mesma dor da infância. Porque o inconsciente, ele não tem, ele é atemporal. Então, ele vai sentir o mesmo trauma, a mesma dor. Um outro trauma que nós percebemos aí é o trauma da manipulação. A criança, ela é usada de forma
abusiva, mas eu não estou dizendo aqui de abuso, vocês entendem. É como que uma figura paterna fizesse com que essa criança se sentisse usada. Mas nós não estamos falando de abuso. Mas a criança, o que ela percebe quando ela é traumatizada nisso? Muitas vezes, e eu já atendi casos assim, onde a criança ela não se sentia bem toda noite. Ela não se sentia bem. Mas por quê? Foi só a gente adequar um quarto fora do quarto dos pais e a criança passou a ficar bem. Por quê? A percepção da criança era o quê? Imaginem vocês uma percepção infantil, ouvindo coisas, olhando coisas muitas vezes, que não é para essa criança. Ela não tem filtro. Então, para ela, aquilo é um trauma. Por isso que a gente fala sempre em relação à criança ter o quartinho dela, né? Então, essa manipulação não é só isso. Tem várias outras questões que trazem, mas essa é uma das formas mais difíceis para a criança. Quando esse adulto cresce, o que vai interferir na vida dele? Se isso não for resolvido. No trabalho, muitas vezes as pessoas vão espizinhar, vão montar em cima. Por quê? Porque sabe que a pessoa vai fazer tudo aquilo que eles mandam. Mas é uma pessoa que explode com uma facilidade imensa. Por quê? Porque ele não consegue, muitas vezes, segurar a raiva que ele sente. Então, uma hora ele explode de tanta pressão que ele sofre. Então, no trabalho, imagina você no trabalho, o chefe vem falar algo, mas você já está com o seu caldeirão cheio, né? E aí você explode com o chefe. Depois você olha e fala, nossa, por que eu fiz isso? Não tem nem ideia. Mas o chefe acessou uma dor. Às vezes, o cônjuge chega e fala, né, vai falar de algo que não tem nada a ver com aquilo, mas você está ali naquela dor. E quando ele vem falar, ou quando ela vem falar com você, o que acontece? Ela é como se ela pegasse e cutucasse a ferida. Aí você não aguenta. Você passa do seu limite. Então, essas são as questões de saúde também em relação à humilhação. A pessoa também ela vira um dependente emocional. Uma das questões em relação à saúde mental é a dependência emocional. Porque a pessoa ela não consegue se liberar daquilo. Ela só fica nessa dependência da pessoa aceitá-la ou não. E aí ela passa a fazer tudo o que a pessoa quer, mesmo que seja uma coisa humilhante. Ela passa a fazer o que a pessoa quer, para poder sanar essa dor e não ter acesso à dor que ela teve dessa traumatização na infância. Outra das feridas emocionais é a ferida da traição. Quando ela acontece? E eu vou explicar dentro do fenômeno da constelação, que é assim, por volta dos 5 anos de idade, a criança, se for menino, ele passa a perceber o mundo em pares, se for menina também. Geralmente nessa idade. Então, ele olha ou ela olha para o casal pai e mãe. Primeiro que eles veem.
Mas depois, na escola, eles começam a ver os pares. E o que a criança acredita? Na percepção da criança, o par, se for menino, é a mãe. Se for menina, é o pai. Então, a traumatização acontece mais profundamente quando esse desligar na fase correta não existe. E aí o menino fica apegado à mãe e a menina apegada ao pai. Só que essa criança, ela está ali acreditando que o pai é o homem da vida dela. E que a mãe é a mulher da vida dele. Vocês acreditam que isso vai interferir no relacionamento? Então, vocês acreditam que isso interfere no trabalho? Então, é algo extremamente importante sanar essa dor dessa traição. Por quê? Porque quando vem a dor da traição, a criança ela se vê num triângulo amoroso. E essa criança, já o Freud já fala sobre isso, né? Sobre o complexo de Édipo, né? E Electra. Então, ele traz muito disso, mais profundamente. Mas é algo, gente, que ele trata da sexualidade numa relação com o mundo. E para ele, sexualidade e desejo é algo que se constrói o mundo através disso, né? Porém, a criança, nesse período dessa idade, ela está construindo a sexualidade dela, mas ela constrói essa sexualidade numa base totalmente imprópria. E para ela sair desse vínculo, para poder viver uma vida legal e viver uma relação a dois, é muito complicado. Ela não consegue deixar o coração com a pessoa. Ela não se entrega totalmente aos relacionamentos. Ela acaba ficando com o corpo presente, eu falo é o corpo presente, mas o coração está em outro lugar. E eu já atendi vários casos em relação a isso, mas um dos que mais me marcou foi uma pessoa que ela até deu um depoimento, eu vou mostrar para vocês, que ela passou por vários relacionamentos. E ela realmente amava essas pessoas. Porém, o que acontecia é que ela não conseguia permanecer com essas pessoas. O coração dela estava em outro lugar. Então, foi preciso ressignificar e fazer um desvínculo desse vínculo amoroso que ela gerou lá nessa infância, para ela poder ter essa liberdade para se relacionar com alguém. Então, essas feridas são as principais causadoras dos maiores conflitos que a gente tem nessa vida. Então, o que é possível fazer com tudo isso? Enquanto criança, né? Se você tem um filho, e ele ainda está na esfera dos pais, o que eu aconselho para esses pais? Porque eu atendo pais. E o que eu aconselho para esses pais? A criança está apresentando alguma questão? Olha para a esfera que ela está. Geralmente, a criança ela fica na esfera da mãe até mais ou menos uns 5, 6 anos de idade. E depois disso, é por isso que o emocional é tão forte, tá? Ela fica, a maior parte da infância, né, o primeiro setênio, ela fica na esfera da mãe.
a criança ela só reconhece o pai como outra pessoa a partir dessa idade, entre os 5 anos em diante. Ela vai se desvinculando da mãe, porque o vínculo da mãe dura bastante tempo, que é onde é construída o nosso cérebro emocional, né, o límbico. Ele é construído justamente no período que a gente está na esfera da mãe. E quando essa criança ela sai da esfera da mãe, ela vai para a esfera do pai. Eu estou falando sistemicamente falando, tá? A esfera do pai. Então, toda essa energia, tudo aquilo que a família do pai traz, as questões do pai, tudo isso vai afetar essa criança de alguma forma. Por quê? Porque está no DNA dela. Tá? Então, ela já traz isso no DNA. Então, assim, se essa criança não tem uma base sólida, ela vai, sim, naturalmente, olhar para as dores da família. E por que que ela faz isso? Porque muitas vezes os pais, eles não têm condição de resolver aquela questão. Então, vai deixando essas questões para depois, né? E muitos se vão sem resolver as questões. E as crianças, os filhos que ficam, eles acabam tendo que resolver. Alguns tomam para a solução, outros não. Porque cada filho é filho, cada um tem o seu trauma da forma como é. Não é, como eu disse, todos que vão perceber a dor como o outro. Então, independente de ser irmão gêmeo ou não. Cada um vai ter uma percepção diferente de pais e cada um vai ter uma percepção. Cada pai vai ter uma percepção diferente dos filhos. Então, a gente cria filhos, né, da forma tentar fazer igual para todos, porém, isso não é possível, tá? Não é possível se fazer iguais. Mesmo que você acredite que você é o mesmo pai e é a mesma mãe, mas não é. Então, toda essa carga genética, sistêmica, né? A criança, ela vem da esfera da mãe nessa idade, isso vem para a esfera da mãe, e na outra faixa de idade, vem pela esfera do pai, até mais ou menos os 14 anos. Tanto a menina como o menino. O mais cedo que a gente consegue desvincular isso, é melhor, claro. A traumatização, o trauma existe? Sim, mas não precisa viver a traumatização. E o que acontece? A menina, ela vai para a esfera do pai, mas ela tem que retornar para a esfera da mãe. Porque, senão, ela fica na esfera masculina. O menino, mesma coisa, ele vai para a esfera do pai e se mantém na esfera do pai. Ele não volta para a esfera da mãe. E isso faz com que ele se torne absorva a energia masculina necessária, porque até então ele absorveu a energia feminina. E ele não pode continuar absorvendo essa energia feminina. Há um tempo, esse vínculo tem que ser cortado para que ele absorva a energia masculina. E o que está acontecendo hoje, né, que a gente percebe muito? Muitos filhos criados sem pais. Né? E aí, o que acontece com essas mães? Gente, eu falo de experiência própria, eu tenho 3 filhos, né? Um nascido morto, um nascido e morto, irmão gêmeo, e outras 2 filhas. E eu me fiz de pai e mãe. Por quê? Porque eu criei sozinha. E as mães que sabem, que fizeram isso também, carregam uma carga muito pesada. Porque é muito difícil para uma mulher ela ter uma energia masculina para educar os filhos. Ela toma toda essa energia do homem para poder fazer isso. Então, nesse período, voltando na esfera, nesse período é necessário fazer um desvínculo quanto mais cedo, melhor. Porém, muitas vezes não é possível.
E toda vez que uma criança ela apresenta alguma questão, a gente olha em que esfera ela está. Para saber da onde vem a questão que essa criança está apresentando. Então, vocês entenderam, né? E eu tentei passar para vocês que a questão dessa esfera, desse vínculo, ele tem muito a ver com as traumatizações. A esfera da mãe traz muita traumatização emocional, que é a base que nós temos para a vida. É por isso que Bert fala, a vida, como nós olhamos para a vida, nós olhamos para a nossa mãe. A vida nos olha com os olhos da mãe. Por quê? É ela que é o nosso primeiro relacionamento. É ela quem traz a nossa primeira nutrição. Então, quando nós não conseguimos absorver tudo isso, o que é possível nessa faixa etária, nós vamos buscar lá adiante. De alguma forma, a gente vai buscar em outras pessoas. Porque sozinhos, nós não conseguimos lidar com tudo que a vida nos traz. Principalmente se houve traumas em relação à mãe, ou se houve traumas em relação ao pai. Então, tudo isso faz com que a gente traga para a vida adulta esse buraco negro que, para poder ser sanado, para poder ser... como que a gente fala quando a gente passa o asfalto assim para tapar o buraco lá da rua? Esqueci agora. É como fazer isso, fazer essa ressignificação para que esse buraco ele seja recapeado. Isso mesmo, fazer um recapeamento da ferida. Porque ela vai existir, sim, mas ela não precisa doer mais. Então, quando a gente faz esse recapeamento, né, a gente consegue trazer sanar essa dor na raiz. E as questões de saúde, as questões dos relacionamentos, elas vão sendo curadas também. A partir do momento que você não está com uma pessoa para tapar o buraco da ausência da mãe, você tem um outro relacionamento. A partir do momento que você não tá, que você está num trabalho onde você fica lá para suportar aquela situação toda lá, porque você tem uma dependência, e não vou dizer nem financeira, mas acaba sendo financeira, por quê? Porque também a questão financeira ela tem relação com essas feridas. Se você não depender de alguma forma de alguém, isso não se faz assim, isso não se faz por conta da necessidade de trabalho, mas sim por conta de uma dor da infância. Então, quando existe essas dores, principalmente a do abandono, da humilhação, a tendência da pessoa é ser um dependente emocional. E ela vai depender emocionalmente de pessoas, de situações, tá? Ela vai depender emocionalmente de dinheiro, vai depender emocionalmente de compras, vai depender emocionalmente de comida, tudo para sanar uma dor. Então, quando a gente pavimenta lá, vai pavimentando essas dores, essas feridas, isso deixa de ser uma necessidade. A gente não tem mais que
depender emocionalmente das pessoas. E não é, eu não estou dizendo que a gente não vai conviver com as pessoas. A gente vai ser completo em nós e passamos a ser completos com pessoas completas, porque o buraco negro, ele já não vai atrair mais aquilo que não é visto. Porque você vai olhar para a sua dor. Porque você vai sanar essa dor. E aí você é capaz de encontrar pessoas, você é capaz de encontrar uma profissão, você é capaz de manter relacionamentos que trazem uma completude. Não vai ser mais essa ausência, você não está mais querendo alguém para te completar, porque você já é completo. Você vai trazer alguém para te fazer uma completude com você, que tem as mesmas ideias, que tem os mesmos objetivos, que casa bem com você em relação a tudo isso. Então, não se tem mais a necessidade de acessar a dor, mas sim a gente acessa um recurso que vem junto com essa dor. E é isso que eu quero ensinar para vocês. A usar a maior dor que você tem para acessar o maior talento que você tem. Então, quando lá da minha infância, né, eu tinha muitos problemas de saúde. Muitos problemas de saúde. Mas, no entanto, algo, né, foi me trazendo para uma situação onde eu fui me curando, né? Então, são coisas bem interessantes, que eu não vou trazer detalhes aqui para vocês, mas, assim, eu não só, com tudo isso que eu fiz, eu não só curei a mim, eu curei toda a minha geração. Porque na constelação a gente entende isso. Quando eu sano essa dor, isso que é do meu sistema, isso que é meu, quando eu sano isso, os que vêm depois de mim não precisam mais fazer por mim. Então, isso é um fator bem importante que eu quero que vocês entendam. E, a partir daqui, esse conteúdo todo, eu queria que vocês me dissessem, e eu quero que vocês vão junto para um próximo nível. Qual que é esse nível? Esse nível de pegar essa dor, isso que está mais incomodando para você, e transformar isso numa dádiva, num bem maior. E é dessa forma, e é para isso que essa dor, que esse trauma, que isso que te traz essa dificuldade hoje, nesse momento, é para isso que isso veio. Muitas vezes a gente olha, né, e eu já cheguei a me revoltar contra Deus. Eu não sei naquilo que você acredita, mas eu já me revoltei. E eu me lembro que eu coloquei um nome, né? Eu tenho muito disso, né? Porque o nome ele traz muito peso para a vida da gente. E eu lembro que eu coloquei um nome na minha filha que quer dizer o quê? Aquela que traz alegria. E o que acontecia? Eu olhava para toda aquela situação e falava, meu Deus, aonde está a alegria? Porque era muito difícil. Muito difícil. E aí, eu passei hoje. Eu entendo que eu tinha que passar por tudo isso. Para perceber aonde está a dádiva de tudo isso, dessa dor.
Onde estava essa dádiva? E eu posso dizer para vocês que essa dádiva, ela está aqui. Porque hoje, com tudo isso, com toda essa dor, com toda essa situação, eu posso trazer para outras pessoas também essa dádiva, isso que cura, para que a pessoa não olhe mais para as dores, mas que ela olhe para a solução dessas dores. Então, eu acredito que a única forma da gente sair de todas essas situações, de toda essa dor, de todo esse trauma, é curando essas dores, esses traumas da infância, que lá na infância não puderam ser curados. E eu faço esse trabalho. O trabalho de constelação que eu faço é justamente esse. Para que esses traumas, essas dores, não se tornem traumatizações, não se tornem sofrimentos eternos, que muitas vezes você acha que está num lugar onde não tem mais saída. Mas tem saída. Tem. E a única pessoa que pode sair desse lugar é você. Se você está numa situação como essa, a única pessoa capaz de sair de tudo isso é você. Nesse trabalho que eu faço, eu faço a constelação pura, né? Para ajudar a pessoa encontrar exatamente essa origem, né? Se for ancestral, mas também a existencial. Então, eu trabalho em vamos dizer assim, dois pilares, que é a ancestralidade, a questão sistêmica das dores, dos traumas e da parte relacional, e também nessa existência, ou seja, aqui nesse plano eu também tenho questões. E como que eu lido com isso, né? Então eu faço um atendimento, né? Eu faço um pacote de atendimento onde eu coloco esses três pontuais, essas três grandes curas, né? Que eu chamo assim, para poder a pessoa sanar essas traumatizações, essas feridas. E muitas pessoas já perguntaram para mim assim, Zélia, mas eu vou ser uma outra pessoa? Eu falo, não. Você vai ser quem você realmente tem que ser. Só que os traumas que você não soube usar como dádiva, você vai aprender a usar como dádiva. Então, se vocês tiverem, desejarem ter isso para a vida de vocês, eu vou abrir uma outra turma, né? Uma nova turma. Eu já concluí uma turma. Eu vou abrir uma nova turma, onde eu estou disponibilizando 10 vagas para quem quiser ir para o próximo nível. E sanar essas dores, sanar essas traumatizações. Nesse trabalho que eu faço dentro de 30 dias. Mas hoje, agora, né, quem faz comigo sabe que eu acompanho aí 30 dias depois do processo. Por quê? Porque eu quero realmente levar a pessoa a alcançar aquilo que ela vem buscar. Então, esse acompanhamento, para vocês terem uma ideia, né, eu faço um acompanhamento todo e já tem alguns anos que eu faço ele num valor assim, eu acredito que é razoável. Não estou falando que não seja, né? Mas é algo para a vida, né? Ele hoje está em torno de R$ 1.200. Mas não é isso que eu vou fazer aqui. Por quê? Porque é um atendimento individual. E como eu quero trazer para vocês, para que vocês possam participar, eu estou abrindo essa turma por
metade do valor. R$ 490. E vocês podem pagar em 12 vezes de 49, se vocês desejarem continuar, sanar essas dores e resolver essas questões de uma vez por todas. Eu vou abrir aqui para vocês. Se vocês têm alguma questão, se vocês têm alguma dúvida, pode abrir o microfone, pode perguntar. Fiquem à vontade. O que vocês aprenderam aqui hoje? Quem quiser falar, por favor, pode abrir o microfone. Jaqueline? Oi, oi Zélia, oi pessoal, bem. boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Boa noite. Na verdade, eu queria tirar uma dúvida, na verdade. Eu conheço já há um tempo, né, a constelação, já fiz algumas constelações também, já fui constelada algumas vezes, já ressignifiquei algumas coisas que me bloqueavam aí em várias áreas da minha vida. A minha dúvida, na verdade, é o seguinte, isso eu sempre tive essa dúvida, eu acho que desde que eu conheço o processo, porque assim, se eu for pensar, né, vamos pensar na área da vida como um geral. Sim. Então, se eu fosse pensar assim, eu teria, agora que eu listaria pelo menos umas 5 coisas que eu ressignificaria, porque eu sei que tem coisas, né, poxa, aquela situação eu não lido bem, ou quando, como você mesma falou, às vezes acontece alguma coisa e, de repente, eu mesmo tenho algumas situações que eu me transformo, mas eu sei que aquilo tá pegando na ferida mesmo. Eu já resolvi várias coisas, que foi abrindo novos caminhos, e assim vai, né? Então, quando a gente fala de constelação, se eu pudesse, por exemplo, eu constelava toda semana, mas eu sei que ela reverbera em muito tempo, né? Porque ela vai fazendo todo um trabalho, abertura de caminhos e tudo mais. Então, a minha dúvida é exatamente essa, né? Uma vez que eu tenho várias questões para resolver, o quanto isso é viável, né? Porque, como eu disse, se eu pudesse, eu faria uma constelação a cada semana, só que eu sei que um processo vai desbloqueando o outro e assim sucessivamente. Sim. Então, talvez para quem nunca constelou, né? Qual seria a sua dica nesse primeiro momento? Né? Tá, eu não vou falar, vou colocar um áudio de uma pessoa que passou comigo, que justamente ela traz exatamente isso que você está falando. Tá? Tá. Ela vai, eu deixei aqui, deixa eu ver se eu deixei o áudio aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Vocês estão ouvindo? Não? Espera um pouquinho. Beijo. Vocês conseguiram ouvir? Não? Não ouviram? Bom. Ela fala justamente da questão da Jaqueline. Eu vou colocar aqui, mas, né, do jeito que ela falou, porque ela foi uma pessoa que ela fez várias constelações.
várias constelações. Mas ela nunca fez uma constelação aonde se trabalhava a questão das construções desse desenvolvimento emocional. E quando ela fez isso, é uma pessoa que teve vários relacionamentos, assim, e nenhum deles deu certo. Então, assim, ela falou, eu já constelei os meus relacionamentos. Só que a questão não está no relacionamento, mas o porquê que ela atrai esse tipo de relacionamento. Então, a causa raiz não era o relacionamento. A causa raiz é uma traumatização da infância. Então, a constelação, eu não estou dizendo que a constelação dela não foi efetiva. Porque quando você vai constelar algo, você vai olhar para uma questão em si, né? Mas quando que você saberia que o seu trauma original era lá na infância? Ela não sabia. E como que ela ia constelar algo que ela não sabia? Ela sabia o que ela estava sofrendo naquele momento, que era com os relacionamentos. Mas ela não sabia de onde vinha esse trauma com os relacionamentos. Porque quando você vai fazer uma constelação, ela é pontual. Ela traz exatamente aquilo que precisa ser olhado naquele momento, né? A questão dela era muito anterior a isso. E os traumas em relação seja a saúde, relacionamento ou profissional, quando existe algo para ser curado, a primeira camada, a gente pode ir curando na primeira camada, que é nesse momento que você chega e quer resolver uma questão, e você vai olhar para isso. Só que a questão ela é muito mais anterior a isso. Ela pode vir justamente de uma ancestralidade. E como que você cura essa ancestralidade? Primeiro, você acha a causa raiz. Então, assim, às vezes a pessoa fala, eu fiz uma constelação, olha, resolveu tal coisa, mas outra coisa não resolve. Por quê? Porque é antes. Tem que ir na origem. E é esse trabalho que eu faço, eu vou na origem. Seja na origem existencial, enquanto ser humano, enquanto você aqui, quanto sistêmica. Ou seja, em que lugar está essa origem? Aonde é que está isso? Da onde começou? Foi da minha avó? Eu estou sendo uma repetição de padrão da minha avó no meu relacionamento? Então, por que essa minha avó viveu dessa forma? Então, eu tenho que ir na raiz. Sanar essa questão lá com a minha avó, para depois eu vir para cá, neste momento, e tomar algumas posturas para que esse relacionamento dê certo. Então, é isso que, no caso, ela traz isso, né? Ela traz essa forma, porque ela falou que ela fez várias constelações e ninguém nunca falou isso para ela. Porque a pessoa não vai constelar a origem, ela vai constelar a questão, não é? A questão. Ela não vai constelar a origem daquilo, da onde começou. Ela precisa de 10 constelações para chegar lá na bisavó, muitas vezes, para entender que começou lá na bisavó. Então, quando você olha para a origem, você pode estar com 5 problemas. E os 5 problemas vêm de uma mesma origem. E quando você olha para a origem, sana a origem, os sintomas e as questões todas, elas vão sendo aliviadas. Porque todos tinham a mesma origem. Então, era isso que ela não tinha condição
de olhar para isso. Ela só queria resolver o tema. É aquele remédio, né, que você vai tomar na farmácia para curar aquela situação do momento. E aqui o que eu ofereço é, você vai na origem. E isso faz, o que isso faz para você? Vocês vão achar a pessoa um pouquinho, né? Eu nunca paguei seguro de carro. Nunca paguei seguro de carro. E uma vez eu fui trocar de carro e a moça do banco falou: meu, faz o seguro, né? Onde já se viu? Você não fazer seguro de carro? Ah, o banco dá um desconto para você, não sei o quê. Eu falei: ah, moça, eu sou muito fã de desconto. Essa é a minha crença, tá? De seguro. Aí ela disse assim: por que não? Você não tem medo das pessoas baterem no seu carro? E quando você percebe que a sua energia ela influencia naquilo que é seu, na sua casa, nas pessoas que estão próximas a você, você vai entender que você pode tanto proteger a si como aquilo que te pertence, e aquelas pessoas que estão à sua volta, que são filhos, etc. E eu entendo isso. E aí eu disse para ela: olha, eu não pago seguro porque eu não vou atrair esse tipo de situação para mim. Porque se eu estou pagando seguro, é como se eu tivesse medo de alguém vir e bater no meu carro. Ou eu bater no carro de alguém. E quando você toma quando você chega na origem das suas questões, por exemplo, a pessoa, quando ela é humilhada, quando ela pega um carro, muitas vezes ela vai causar um acidente. Entende? Então, assim, quando você sana isso tudo à sua volta, você toma uma segurança, uma confiança de que você é como se você se blindasse e tivesse condição de como que eu vou dizer para você? É como se você tivesse condição de manipular o seu destino. Você não atrai mais aquilo que te fazia mal. E aí, voltando à questão do carro, eu não fiz, aliás, eu fiz até o seguro, mas a pessoa veio e eu acabei emprestando o carro. Isso, olha só, a imprudência minha. E para completar, eu fiz isso tudo, eu acabei trazendo irresponsabilidade da minha parte, porque eu emprestei meu carro com seguro no meu nome para uma pessoa que bateu meu carro e deu PT. E aí, quando eu fui no banco, o que eu tinha que falar? Gente, eu bati o carro, nossa, né? Para poder pegar o seguro. A gerente vira para mim e fala assim: olha só, se você não tivesse feito seguro, você estava sem o carro e sem o dinheiro. Mas eu segura comigo que, se eu tivesse dirigindo o carro, isso não teria acontecido. Então, você ganha uma segurança, você ganha uma confiança como uma blindagem de que você não vai mais repetir as mesmas questões, porque você traz uma consciência de cura, mas também uma consciência de como lidar com essas situações que vão aparecendo no seu dia a dia, que vão te puxar para aquilo, porque a consciência do todo, a consciência do nosso sistema, ele faz com que a gente queira voltar para o nosso lugar no sistema. Não porque o sistema quer nos prender, mas porque ele quer nos dar segurança. Então, é por isso que é tão difícil da gente contrariar o sistema. Mas o sistema ele faz com que a gente se mova para frente. E a gente tem que evoluir a partir aquilo que os nossos antepassados trouxeram. Os meus pais me deixaram aqui, nesse ponto. Daqui eu tenho que ampliar isso para mais. E os meus filhos, se eles tomarem essa consciência, eles vão cada vez mais longe. Então, é isso que o sistema quer, mas o sistema também ele faz com que nós nos prendemos. Na má consciência, nós somos livres. Na boa consciência, nós ficamos presos ao sistema e queremos continuar ali naquele lugar, fazendo as mesmas coisas,
repetindo os mesmos erros, sem curar, e talvez até passando para os nossos filhos situações que a gente poderia ter solucionado. Fiquem à vontade para abrir o microfone, fazer alguma pergunta. Gente, eu estou aqui para tirar as dúvidas com vocês. Miriam não está ouvindo? Pode perguntar, gente. Abre o microfone. Zélia, boa noite. Oi, Lu. Boa noite. Tudo bem? Boa noite a todos. A minha dúvida é, eu não sei por onde começar e não sei falar para você de onde veio o meu bloqueio. Se é minha mãe, se é minha avó, porque eu sofri tantas coisas e eu não sei. Mas isso não vem ao caso agora. O que a gente não vai olhar para o seu bloqueio, mas para a origem do bloqueio. Sim, é isso mesmo. Eu não sei da onde, qual é a minha origem. Não precisa você saber. Ele vai aparecendo? Porque, é como eu te falei, os bloqueios, esses traumas todos, eles têm a mesma origem. Entendi. Então, os meus ancestrais, cada um não foi quebrando ciclos e foi até chegar a mim. Então, mas aí o que acontece? Isso afeta justamente a traumatização. No período de traumatização, no período onde a criança ela está ainda formando esse filtro, né? E isso geralmente até os 6 anos, mais ou menos, então ela traz toda essa carga, tanto sistêmica quanto existencial. E aí, o que acontece? Quando a gente sana, quando a gente traz para esse trauma, para que ele não vire uma traumatização, e a gente faz o recapeamento, né, do buraco. O risco de você não cair nele assim, muito... É aquela coisa, você cai no buraco a primeira vez, e só que você vai desviando do buraco, né? Das outras vezes. Você vai desviando para não cair nele. Só que quando você pavimenta ele, você pode passar ali. Você não vai ter problema mais. Você não vai ter problema mais com o buraco. Entende? Entendi. Quando você pavimenta essa dor, esse buraco negro, as situações que levam à dor ou que podem atrair esse tipo de dor para você, elas vão existir, mas você vai saber como lidar com isso. Entendi. Como eu posso dizer, o que eu sofri, os meus traumas que eu sofri quando eu era pequena, eu faço de tudo para os meus filhos não sofrerem. Só que como é algo inconsciente, Lu, vou falar uma coisa para você. As crianças, nesse filtro, elas têm uma percepção diferente. Enquanto você não resolve essa situação, a criança ela acaba absorvendo isso, porque ela está na sua esfera. As questões do seu esposo, eles vão absorver quando eles estão na esfera do pai. Querendo ou não, a não ser que não existam mais os traumas. Você já sabe lidar com tudo isso. Então, assim, a criança ela não toma a frente e fala assim, eu vou resolver isso agora. Entendi. É tudo ramificados. Certo. É isso mesmo. Muito obrigada. Nada, bem. Mais alguém quer fazer uma perguntinha? Fique à vontade. Pessoal, o que vocês aprenderam aqui hoje, então? Contem para mim. Nossa vida! O Ricardo fez uma lista enorme. Bastante coisa, hein, Ricardo? Que beleza!
Mais alguém fez aí uma lista? Pessoal, esse trabalho que eu estou fazendo agora, né? Como eu falei para vocês, se vocês quiserem ir para um próximo nível, pode falar, Miriam, fica à vontade, meu bem. Pode abrir o microfone e perguntar. Não vai falar no microfone, Miriam? Não dá para abrir? Ah, tá. Mas põe sua dúvida aqui, dá para escrever? Põe aqui no chat que eu já respondo para você. Bom, o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque, assim, muita gente está aí travada, muita gente está aí bloqueada, precisando de ajuda, e não sabe nem sequer por onde começar. Igual a Luana falou. Não sei onde começar. Eu sei que eu tenho várias questões para resolver, mas eu não sei por onde começar. E uma coisa eu falo para vocês: comecem por vocês. Olhando para fora, vocês não vão achar solução. O único lugar que tem a possibilidade de achar solução é dentro. Então, se vocês querem dar um próximo passo, pavimentar essas feridas, tá? Ah, tá. Eu vou abrir, sim, o valor. Aham. Tá. Deixa eu só falar para a Miriam aqui. Miriam, então, eu estou fazendo um preço especial agora. Ela perguntou, né, dos valores. E, assim, eu trabalho geralmente com a constelação, né, como principal. Porém, não é só a questão ancestral que afeta essa questão das emoções. Então, eu preciso fazer um outro trabalho que eu incluo nesse pacote de 3 sessões que eu faço, tá? E nesse pacote, o que eu faço? Primeiro, nós vamos na raiz do problema. Eu vou trazer para vocês qual é a raiz, o que e como sanar ela, e a gente faz essa cura, né? Através das constelações. E aí, nós vamos tratar de uma questão existencial, ou seja, o que você deve curar e como você deve agir. Então, aí eu passo mais 2 sessões comigo. E por que eu estou fazendo em grupo isso? Porque, gente, sinceramente, não estou dando conta de atender pessoas individualmente. Eu não estou dando conta. Então, eu estou fazendo um valor, né, mais reduzido para que mais pessoas consigam fazer, porque R$ 49,90, R$ 49,00, eu não acho que seja difícil, né? Assim, é um valor bem tranquilo, né? R$ 49,00, 12 parcelas de R$ 49,00, Miriam, eu estou fazendo esse grupo, tá? Individualmente, o valor é outro. Então, assim, quando eu faço o trabalho individual, o valor é outro. Mas eu faço, geralmente, assim, no grupo, e nesse grupo eu faço com que as pessoas acessem essa cura dentro do processo. Então, nós vamos trabalhar essas dores, essas traumatizações nesse processo. E para quem tiver interesse de estar entrando hoje, eu vou estar fazendo algo mais. Eu vou dar um mini curso para vocês de como pegar essa dor emocional, essa traumatização, e transformar ela em algo que te dê as suas moedas. Como diz lá ai, fugiu o nome.
As suas moedas estão nessas traumatizações, nessas dores. Só que você ainda não sabe como pegar essas... Isso, Garriga, isso, André, obrigada. Ele traz onde estão as suas moedas. E você geralmente não sabe como tirar essas moedas dessas dores. Por quê? Porque ainda você vive na dor. A hora que você encontra o recurso, você não só acha suas moedas, ou uma forma de rentabilizar isso e trazer não só a transformação para a sua vida, trazer transformação para a vida das pessoas também. Então, quem fizer parte agora desse grupo, eu vou estar trazendo esse curso, né, à parte aí para quem tiver interesse em estar fazendo agora. E esse desconto, assim, gente, ó, como eu falei para vocês, é só para esse grupo aqui, tá? Para quem está lá no grupo também, eu vou estar conseguindo ficar com esse desconto até sábado, até no sábado eu consigo manter esse desconto. E aí, quem for entrando, já os 10 primeiros vão estar ganhando o curso. Esse mini curso que eu vou estar oferecendo para as pessoas. Como pegar essa dor, esse trauma, essa traumatização, e não só achar suas moedas, mas transformar a vida de outras pessoas através disso. Então, se vocês tiverem interesse, tá? Me chama lá no grupo, eu mando o link para vocês. E se eu puder ajudar mais de alguma forma, tirar uma dúvida, trazer isso para vocês. Ah, tá. Eu também ofereço um acompanhamento aí por 3 meses, tá? Não é só... eu não faço só esse trabalho, eu faço o trabalho, mas eu faço um acompanhamento aí por um tempo, para a pessoa poder caminhar aí, se liberar dessas situações. Eu quero trazer para vocês aqui um caso de um moço. Eu preciso trazer, porque é algo assim que, por conta dessas dores aí, por conta os áudios eu não consigo trazer. Mas eu posso trazer aqui o... Vocês estão vendo aqui? Depoimento? Estão conseguindo ler? Dá para ler aí? Essa pessoa aqui fez apenas uma sessão comigo. Uma só. Tá? E ela conta assim, ó. Como foi maravilhoso. Pois através dessa análise, que é essa análise que eu encontro a raiz do problema, e aí eu já dei um direcionamento para ela. Eu realmente me descobri. Consegui enxergar claramente como trabalhar com as técnicas que eu aprendi. Ela é uma terapeuta e ela não conseguia trabalhar. Quais os problemas que eu posso resolver? Isso foi fantástico. Uau! Foi tanta emoção que eu atravessei a madrugada escrevendo a minha história. Ainda não terminei, mas foi uma experiência que realmente me deu um norte imensurável. Imensurável valor. Gratidão me resume. Beijos. Zélia é maravilhosa. Essa aqui foi uma mãe que fez... Deixa eu ver aqui. Uma mãe que estava com uma questão com o filho, né? E ela passou por mentoria individual, tá? E ela coloca aqui, com profunda gratidão e carinho que deixo o meu depoimento sobre a mentoria. Fui desafiada por mim mesma a buscar recursos e aprender a utilizá-los, uma vez que os mesmos estão disponíveis no universo. Parei, olhei e escutei para onde estava indo e o que estava buscando. A mentoria foi a virada de chave para mim. Aprendi a conhecer e acessar as minhas personalidades que existem e transformar e colocá-las para trabalhar.
acessar a mente, criando memórias e entregando como se já tivesse resolvido. Isso, para mim, na realidade, no dia a dia, começou a tomar uma proporção tão rápida, sem controle. Alcancei um voo de imensa coragem e determinação. Postura, realizações, uma força que jamais pensei em possuir. Cada dia mais o universo me presenteia com ideias e eu passo adiante. Confesso que investir em mim foi o melhor que pude fazer. Digo isso com plena convicção. Está facilitando muito a minha vida. Estou tomando a força do ser criador que existe em mim. Libero e ativo ele todos os dias. Compenso o que está na dor e a vida flui para mim com mais plenitude. Agradeço de coração a Deus por colocar na minha vida as pessoas certas para me ajudarem. Família, em especial a professora Zélia. Sei que esse aprendizado não termina aqui. Está só no início. Depende somente de mim. Gratidão por Deus. Família, professora Zélia, abraços. Então, esses aqui são alguns depoimentos de pessoas que elas estavam, né, em situações bem complicadas, e aí a gente achou a origem daquilo que estava ali, e essas pessoas fizeram uma mentoria individual. Mas, né, como eu falei para vocês, muita gente, para ter acesso a uma mentoria individual, para muitas pessoas é complicado. Mas, por isso, um valor assim para que mais pessoas tenham acesso, tenham condições de fazer. Aqui é uma questão de dinheiro. Eu não sei, alguém falou sobre questão financeira aí, e aqui, ó, a pessoa veio trabalhar uma questão de dinheiro, e ela já tinha feito uma constelação sobre isso, tá? E ela conta que foi quando ela teve uma perda financeira considerável, e isso está se repetindo ao longo da vida dela. E no dia que eu atendi ela, a gente identificou essa questão financeira, ao que essa questão financeira estava relacionada. E aí nós conseguimos liberar essa situação toda, e aí ela passou a perceber que o dinheiro estava junto dela. E a questão dela era bem pontual em relação ao financeiro. Mas, assim, no particular, no individual, na mentoria, eu trato outras questões. Mas nessa turma, nós vamos trabalhar na origem dos traumas. Tá? Então, Peraí, deixa eu só abrir aqui. Espero. Alguém tem mais alguma dúvida? Do Carmo? Tem dúvida do Carmo? Pergunta aí, querida. Abre o microfone. Não está indo. Ah, agora sim. Está roncando. Então, várias vezes que eu constelei, apareceu meu avô paterno e eu não conheci ele, né? Ele morreu quando eu tinha 3 anos. Uhum. Então, eu não tenho nem na memória, assim. Eu só vi foto. E apareceu várias vezes. E uma vez que eu constelei um assunto e que apareceu que veio dele, eu não aceitei. Sabe, assim, mas como que vem de uma pessoa, eu nem conheço, tal, eu não entendi, né? Uhum. E como apareceu em outras vezes, assim, também, aí eu fiquei pensando, eu falei, será que eu tenho que constelar
o meu relacionamento com ele? Nesse caso do Carmo, você não teve um relacionamento com ele. Como que você vai constelar um relacionamento com ele? Você vai constelar aquilo que está trazendo essa questão para você. Por exemplo, o que que essa questão está te afetando? No que exatamente? É no financeiro? É na saúde? Não. Não. Não, é. Então, assim, se isso não está te afetando de alguma forma, você geralmente você vai constelar, você vai olhar para o conflito. O que que aquilo está te trazendo de conflito? O fato dele aparecer em vários assuntos, Uhum. porque não foi só num, né? Uhum. Então, isso que eu não entendi. Então, mas aí você porque vai olhar... não é só num assunto que ele apareceu. Então, aí você vai olhar... Qual que é a questão aí? Olhar por que dessa repetição dele estar presente em tudo em você. Isso está incomodando você de que forma? Não incomodou. Aquela vez eu não aceitei, eu não entendi assim, e eu achei que a constelação não funcionou assim, não deu certo para mim, porque eu continuo pela provação. E aí ele sempre aparece nas constelações. Em outras sempre apareceu. Então, e aí tem que olhar se você não teve relacionamento nenhum com esse avô. Se você não conheceu. Assim, muito pouco. Então, existe algo aí que precisa ser olhado, né? A primeira neta. Uhum. Existe algo aí que precisa ser olhado. Eu conversei com Uhum. Tá falhando aqui, eu não te ouvi direito. Tá falhando também, não ouvi. Eu não ouvi. Mas se você não conseguir, depois você me chama que eu vou conversar melhor com você sobre isso. Tá? Gratidão. Adriano, quer perguntar? Tem alguma dúvida? Não. Tranquilo. Tá joia. Ricardo, tem alguma dúvida?